Hoje, o Mídia News recebe a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Maureen é advogada e já integrou a Comissão do Meio Ambiente da OAB. Ela foi adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos do Estado e desde 2019 chefia a pasta do Meio Ambiente de Mato Grosso. Muito obrigada por aceitar o convite do Mídia News. Secretária, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. É um grande prazer estar aqui no Mídia News e eu espero que o nosso bate-papo seja bem interessante para os nossos ouvintes. Obrigada. Secretária, eu queria iniciar falando sobre o Projeto Mato Grosso para a COP30, que acontece aqui no Brasil e pode ser um evento histórico assim para nós. O Mato Grosso tem uma participação sempre representativa em COPs. Nós entendemos que é uma oportunidade ímpar de levar ao mundo e a todos os países que compõem as iniciativas que dão certo e oportunidades de parcerias. Por mais que nós tenhamos políticas públicas consistentes, nem sempre o mundo lá fora consegue visualizar e entender aqui no centro do país o que um Estado subnacional tem feito para conciliar a produção com a sustentabilidade. Então, o nosso projeto é voltado a mostrar os resultados que nós já conseguimos, principalmente nos últimos anos, esse acumulado, e também destacar parcerias que ainda podem ser realizadas com os parceiros internacionais, porque o foco da COP são essas parcerias interinstitucional entre países, estados subnacionais e o Brasil. Perfeito. No fim do mês passado, a SEMA foi até a Assembleia e apresentou algumas metas e ele falou muito do MT Carbono Neutro, que tem a meta de ser implementado até 2035. Como que está esse projeto? A gente prevê no caminhar, né, como a gente está andando, a gente chega lá no carbono neutro até 2035, a gente pode vislumbrar um cenário mais positivo e essa meta ser alcançada um pouquinho antes? Isso é uma conjunção de vários fatores. Nós sempre destacamos que a meta do governo do estado é fomentar políticas públicas que promovam a descarbonização, que nós chamamos de trajetória de descarbonização. Mas isso envolve investimentos. Esses investimentos hoje são essencialmente realizados pelo poder público, pelo governo do estado e pelo setor privado que está engajado com a pauta. O setor produtivo, de um modo geral, também tem compromissos voluntários em relação à descarbonização da cadeia produtiva. Mato Grosso tem 12 ações estratégicas dentro do programa e todas elas estão voltadas com aquilo que nós normalmente compartilhamos de projetos e programas. O combate ao desmatamento ilegal, o fomento ao manejo florestal das florestas, os biocombustíveis, o etanol de milho, consorciar a lavoura, pecuária e floresta, fomentar reflorestamentos para fornecimento de biomassa, mas também para restaurar áreas de preservação permanente. E para todas essas ações, nós temos programas estratégicos. E esses programas vão ser compartilhados na COP30, com 2 objetivos. Mostrar até onde nós conseguimos evoluir. Um exemplo, para o manejo florestal sustentável, que depende muito mais do governo do estado e do setor privado, o objetivo até 2030 é chegar a 6 milhões de hectares, porque o manejo protege a floresta, mas gera renda. Ele só colhe árvores que estão maduras. Nós já chegamos a 5,2 milhões de hectares. Mas eu tenho outras estratégias que precisam de investimentos, como a restauração. O programa Todos pela Araguaia prevê restaurar 5 mil hectares, mas precisamos de investimento estrangeiro. E até hoje, os investimentos que nós temos nas parcerias internacionais são muito tímidos, não são suficientes. Essa é a COP da implementação. O que se busca então nessa COP? Que os países mais emissores, com maior emissão de gases e com uma responsabilidade de investir em estratégias que eles possam efetivamente fomentar essas parcerias e investir recursos. Se esses recursos não vierem, é possível que o Estado sozinho não consiga alcançar a descarbonização em 2035. No entanto, o nosso esforço é criar um ambiente de políticas públicas favoráveis, o engajamento do setor produtivo e isso atrair investimentos estrangeiros. Esses investimentos estrangeiros, a senhora fez uma negociação bastante exitosa em Nova York, agora em setembro. Parece que, se não me engano, foi um convênio de 100 milhões de dólares. Como é que funciona isso? Como é que está funcionando isso, o pagamento, né, desse recurso para manter a floresta em pé?
O projeto que nós firmamos em Nova York é um projeto inovador, é um piloto no mundo, é a tokenização para a manutenção de floresta. O que nós costumamos ver são iniciativas voltadas a carbono, a restauração de área. E essa é uma modelagem totalmente diferente que envolve investimentos de banco só para a manutenção de floresta, de espaços públicos, no nosso caso. O projeto está envolvendo o Parque Cristalino, mas ele depende da venda dos tokens. Então, o que nós lançamos em Nova York foram a tokenização, colocar na bolsa de valores esses tokens para ser vendidos. A empresa iniciou essas transações e o desembolso virá ao longo de 30 anos. Os primeiros 15 milhões, cujo investimento é de livre definição pelo governo do estado, mas com o compromisso do governador de que ele vai ser voltado para a agenda ambiental, devem acontecer até o final de 2026. E os outros 70 milhões, eles vão ser distribuídos ao longo de 30 anos, que é o período em que a transação ficou firmada. Então não é um desembolso de 100 milhões de imediato. Compromisso do governo do estado é de manter a unidade de conservação, já é um compromisso que o estado tem do ponto de vista legal, agora é um compromisso político, e o objetivo é que assim que as transações efetivamente acontecerem, nós possamos divulgar a evolução desses investimentos em Mato Grosso. E quanto aos países, né? Se fala muito de para que esses países que muito têm emissão de gases paguem, né, por nós, que mantemos a floresta em pé. A senhora que já tem assim diversas conferências no currículo, a senhora vê que eles têm vontade de desembolsar algum dinheiro, ou isso não é muito mais uma demanda desses países que a gente chama de subdesenvolvidos, né? Eu ainda acho que a narrativa é muito mais forte do que a prática. Nós percebemos sim que existem iniciativas que são valorosas, né, que são válidas, como o fundo LIFE para carbono, algumas parcerias que a Alemanha, Reino Unido acabam firmando, como o próprio Mato Grosso. No entanto, elas são numa escala ainda muito reduzida e não enfrentam o problema central. Durante as COPs, nós enfrentamos o desafio de combater a narrativa de que o desmatamento é o grande contribuinte para as emissões e para o aquecimento global. E, do ponto de vista técnico-científico, não é essa a contribuição. Claro, não estamos dizendo que o desmatamento não contribui. Nós entendemos que ele tem uma colaboração de 4% do total. Quando nós falamos que efetivamente 5 países do mundo são responsáveis por mais de 65% das emissões, nós estamos dizendo que são esses países ricos que efetivamente fazem a diferença na balança do aquecimento global. E esses países não têm compromissos efetivamente consistentes e em escala para reverter o cenário. Basta dizer que China e Estados Unidos sequer vão participar da COP e não têm compromissos tão firmes com as suas reduções e com investimentos que sejam compatíveis com a colaboração que eles produzem para as emissões do mundo. Eu ainda entendo que nós, nesses espaços, conseguimos resultados muito menores do que os necessários para reverter a curva do aquecimento global mundial. Então, qual que seria a solução na visão da senhora? A solução é continuar falando sobre o tema, mas a cobrança tem que ser consistente. Por isso que nós, Mato Grosso, em todas as oportunidades, nós destacamos o nosso compromisso ambiental com a nossa produção sustentável, mas não perdemos a oportunidade de dizer que se todos os países do mundo fizessem como Mato Grosso, a realidade não seria essa. É devolver a cobrança e não ficar numa condição passiva de aceitar a culpa pelo aquecimento global, porque ela não é do Brasil, não é do estado de Mato Grosso. Nós ainda preservamos 60% do nosso território. Se fôssemos um país, seríamos o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Mas a nossa produção tem responsabilidade ambiental. Qual outro país do mundo tem essa mesma responsabilidade ambiental associada à sua produção? É muito fácil para um país em desenvolvimento, mantém as suas emissões, mantém a sua matriz econômica para esse modelo de produção que não é sustentável e faz um investimento ínfimo em outros países
e diz que com isso ele está balanceando as suas emissões. Não é verdade. A gente precisa ser mais contundente na exigência de implementações reais. Em uma apresentação recente da Assembleia, secretária, no fim do mês passado, a SEMA mostrou um plano para que até 2030 tenha uma diminuição na pastagem de Mato Grosso, de reduzir de 23, que é o que acontece hoje, para 17 daqui a 5 anos. Como que isso vai ser possível? Acho que um dos diferenciais do estado de Mato Grosso é investir em tecnologia e em insumos mais eficazes para aumentar a produtividade e reduzir o uso da terra. Isso está entre aquelas nossas 12 ações prioritárias do programa Carbono Neutro, esse estudo que nós chamamos de trajetória de descarbonização. E essa trajetória envolve o quê? Maior eficiência. A maior eficiência mostra que eu posso manter ou aumentar o meu rebanho bovino, sendo mais eficiente com a pastagem de alta qualidade, integrando lavoura, pecuária e floresta, e com isso nós vamos ampliar a produção do estado sem ampliar área produtiva. É absolutamente possível. Com que tipo de investimento? Investimento em pesquisa, em confinamentos, em semi-confinamentos, em intensificação desse final da produção para o abate, e com a melhoria das sementes você amplia. O estado de Mato Grosso tem um histórico absolutamente exitoso de ampliação da produtividade, reduzindo a abertura de áreas. E é esse o objetivo do estado, continuar investindo em tecnologia, em aumento de produtividade e melhorando inclusive a nossa capacidade de manter o clima com restauração de espaços que historicamente acabaram sendo desmatados de forma equivocada. Isso acontece, nós assumimos isso, mas o estado tem estratégia para todas essas ações. E o setor produtivo também está engajado, porque o importante para o setor produtivo é manter o clima, para isso ele tem que manter floresta, ele precisa de água, então a produção de água depende da restauração das áreas de preservação permanente, da mata ciliar, mas ele não quer diminuir produtividade, então ele investe em pesquisa para aumentar a produtividade. Secretária, e um dos projetos também é sobre o desmatamento ilegal zero até 2030. Isso não está longe demais para acontecer? A gente não teria que trazer isso mais para perto? Ou é quase impossível isso? Como é que está essa questão de desmatamento ilegal no estado? Sem sombra de dúvida, o desmatamento é um grande desafio, como o crime, de um modo geral, é um desafio para todos os países. O desmatamento ilegal é um crime, não deixa de ser um crime. Combater o crime devia ser para ontem, mas nós temos que ser realistas. É preciso ter uma trajetória para reduzir esse desmatamento ilegal. O Mato Grosso, quando nós olhamos os últimos 7 anos, ele escalou um aumento da legalidade, nós saímos de pouco mais de 3, 4% de legalidade e chegamos até 50% do desmatamento legal, oscila dependendo do período. Isso reduz para 40%, para 37%, 36%. Mas nós estamos falando de sextuplicar o que era lícito em 2018, início de 2019. Ao mesmo tempo em que nós somos reconhecidamente, não é Mato Grosso falando de Mato Grosso, é o Programa Brasil Mais do Ministério da Justiça e é o MAP Biomas, reconhecendo que o Mato Grosso é o estado brasileiro com a melhor performance de combate ao desmatamento ilegal, porque focamos em tecnologia, então nosso monitoramento por satélite é diário e as nossas equipes têm planejamento para combater o ilícito, nós retiramos o maquinário ilegal. Essas são estratégias que, somadas a um licenciamento mais eficiente, têm mudado essa trajetória. Mas não conseguimos sair de 97% de ilegalidade, em 3, 4 anos mudar toda essa trajetória e dizer que vai ter desmatamento ilegal zero. Por isso, o ano de 2030, ele tem como estratégia e como foco todo esse planejamento de alterar o comportamento social por meio das duas iniciativas, um licenciamento mais ágil e, ao mesmo tempo, um combate mais firme ao ilegal. E essas políticas e legislação de repressão, a senhora acha que funciona? A senhora que está ali na ponta, aplicar uma multa só ou prender, que raramente acontece, funciona para que essas pessoas deixem, esses produtores, deixem de fazer isso? Não. Sejamos bem honestos, o que efetivamente acaba desmotivando são os embargos econômicos que essa ilegalidade acontece. Ela é essencial, então iniciar o processo, autuar, embargar, prender maquinário, faz parte do início do processo.
Com isso, as entidades bancárias deixam de conceder financiamento, muitas empresas com compliance deixam de adquirir aqueles produtos, e isso acaba dificultando a comercialização. E uma série de outros prejuízos econômicos são impostos a quem está irregular. É esse movimento que acaba fazendo com que o infrator busque a regularização. E por parte do Estado, como nós não temos pena de morte nem para crimes hediondos, nós criamos um ambiente em que, mesmo sendo um infrator, ele pode regularizar, mas ele vai ter que assumir compromissos de tornar aquele imóvel, se estivermos falando de desmatamento, regular. Se o que ele efetivamente desmatou é passível de ser explorado, ele vai ter que pagar a multa, a reposição florestal, que é obrigatória, e a partir disso, se regularizar, ele poderá ter o desembarque. Se a área for protegida como área de preservação permanente ou reserva legal, ele vai ter que recuperar. Mas assumidos esses compromissos, nós devolvemos a legalidade, ele pode continuar. São estratégias que visam mudar, criar aí um efeito pedagógico. Mas sem sombra de dúvidas, a gente precisaria ter uma legislação mais firme, que trouxesse prejuízos reais mais rápidos para o infrator. Basta a gente olhar o caso do Pantanal, que foram recorrentes os descumprimentos de embargo, precisou a justiça impor uma medida além da administrativa para que a gente conseguisse cessar o dano. Perfeito. A senhora falou sobre a modernização aí na SEMA, sobre a fiscalização e etc. No ano passado a gente teve o caso do pecuarista Claudinei de Oliveira, que foi alvo ali da Polícia Civil por desmatamento químico. Esse ano estava lendo uma reportagem que teve um aumento de 800% de desmate por agrotóxico, mas justamente porque foi visto por conta desse mecanismo ali da SEMA. Eu queria que a senhora me falasse um pouco dessa ferramenta de monitoramento, como é que funciona e por que ela é tão importante para o Estado. Quando o Estado começou em 2019 a atuar mais firmemente no combate ao desmatamento tradicional, aquele que usa maquinário, correntão, nós percebemos uma mudança do comportamento dos infratores, que culminou no caso do pecuarista do Pantanal, em que efetivamente se constatou a prática do uso do agroquímico de forma mais em escala, né, grandiosa. A partir de então, nós focamos na identificação também desse tipo de desmatamento. Para quê? Para que essa nova modalidade não se transformasse em algo não repreensível. É muito difícil você identificar a campo. É preciso que esses alertas possam indicar onde as equipes precisam estar para coletar os dados. Quando a gente fala que teve um aumento, em verdade nós estamos agora identificando a alteração de vegetação. Ela pode ser efetivamente um desmatamento ou ela pode ser uma alteração da vegetação por algo que foi ilegal, praticado por um vizinho. O que nós estamos fazendo é monitorando esse tipo de alteração e responsabilizando quem de fato estiver praticando. E como que funcionam essas multas? Elas estão sendo aplicadas de fato? Esse recurso vem para a SEMA ou ela fica difusa ali no Estado? Não, todas as multas são arrecadadas para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Nós também promovemos os mutirões de conciliação, que é buscando corrigir a infração no menor prazo, e isso acaba gerando o pagamento também da multa, com benefícios, porque ele assume compromissos de regularizar, de reflorestar as suas expensas, e com isso ele tem uma redução da multa, mas porque ela vai ser paga de imediato, sem os recursos, sem todo aquele longo processo. A regularização acontece em loco. Todos esses recursos são direcionados para o Fundo Estadual de Meio Ambiente e revertido para ações de combate, mas também para ações de monitoramento, para fomento às nossas unidades de conservação. Nós temos várias obras em nossas unidades de conservação acontecendo com recursos de conversão de multa. Um exemplo são as melhorias do Parque Mãe Bonifácio. Agora nós temos melhoria no Zé Boloflu, no Massairo Camura, aqui nos parques urbanos da capital. Jardim Botânico está também entrando agora com um novo projeto, em Chapada dos Guimarães. Temos várias outras iniciativas que beneficiam o cidadão que decorrem de recursos também de conversão.
Perfeito. Secretário, eu queria voltar um pouquinho na COP, que a gente foi andando. Em 2021, o Estado apresentou o programa PCI, né? Produzir, Conservar e Incluir. E acho que vocês vão apresentar isso lá também. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente desse programa, desse projeto, né? A PCI, ela nasceu em 2015. Nós podemos dizer que ela é uma política de Estado, porque ela não é deste governo. Ela é uma estratégia do Estado de Mato Grosso que envolve o poder público, o setor privado e a sociedade civil. Na gestão do governador Mauro, vice-governador Otaviano Pivetta, a PCI, que era só uma estratégia, uma ideia que foi construída a várias mãos, se transformou no Instituto PCI. A PCI comemora 10 anos em 2025. E a ideia é compartilhar na COP das metas que foram estabelecidas em conjunto, setor produtivo, sociedade civil e poder público, até onde alcançamos. E o que efetivamente é necessário para que essas metas até 2030 sejam alcançadas. A PCI, como seu próprio nome diz, foca em produção, conservação e inclusão das pessoas nessa matriz. Lá não se trata só de preservação de meio ambiente, nem só de produção, mas envolve-se todos os tipos de comunidade, de indígenas, quilombolas, ao pequeno produtor, aos grandes produtores, a todas as cadeias produtivas em soluções que visem o quê? Conciliar essa produção com conservação. Ao final, se pensarmos o que nós queremos que Mato Grosso leve como mensagem para a COP, que é possível produzir conciliando meio ambiente e pessoas. Nós precisamos de desenvolvimento econômico, porque as pessoas sobrevivem da utilização dos recursos naturais, mas é possível sim que essa utilização aconteça com parâmetros razoáveis. Isso está no conceito de desenvolvimento sustentável, está disposto nos compromissos nos ODS, mas na prática quem consegue fazer? Como executo na prática aquilo que é um conceito teórico? Mato Grosso dá exemplo. E a PCI mostra um pouco disso. Como conciliar a cadeia produtiva da pecuária com conservação de meio ambiente? Nós acabamos de dar um exemplo. Transformando a pecuária a pastagem degradada em pastagem com grande potencial nutritivo, conciliando a pecuária, a pastagem com a integração lavoura e a floresta, porque é possível também gerar biomassa. Essas são estratégias consistentes que mostram que Mato Grosso conserva e Mato Grosso produz. Esse discurso de preservação ele é muito bonito, mas ele está tem adesão do produtor rural aqui no estado. Eles entendem que isso é importante, talvez até para a venda mesmo dessas commodities, desses produtos? Todos os produtores de Mato Grosso, eu vou desde o pequeno até o grande, tem essa consciência. O que ninguém aceita? Um discurso que seja extremista. Já há uma consciência do produtor de um modo geral, isso falamos até em pequenos produtores. Vou dar um exemplo de um assentamento em Barra do Garças. Nós estávamos lá para falar do programa Todos pelo Araguaia e ele entende que se ele não tem mata ciliar na nascente, ele não tem água e sem água ele não produz. A questão é, né, a cada linguagem ela é diferente. Ele não vai aceitar uma linguagem que diga que ele não pode produzir, certo? Mas ele também sabe que ele não adianta ele desmatar, que ele vai acabar desmatar todas as áreas, que ele vai acabar perdendo produção porque ele perde água e não consegue produzir. A diferença está no equilíbrio. As pessoas conseguem entender se eu trato com equilíbrio. Extremos, fica muito difícil de você convencer qualquer um. Você acha que a COP caminha para isso, para ter esse discurso e aquela carta final com um discurso equilibrado? Eu espero que sim. Vamos dizer que estamos otimistas no sentido de defender que qualquer manifestação final esteja pautada nessa matriz real de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não é preservação exclusiva. É efetivamente considerar o ser humano, gerar possibilidade de renda e conservação de recurso natural. Essa é a matriz. E, para além disso, nós temos que falar da implementação. A implementação envolve dinheiro, recurso. Eu faço uma brincadeira porque ela tem uma linguagem talvez mais fácil de compreensão, principalmente daqueles que não conhecem muito essa terminologia complexa, né, de mudanças climáticas e tudo mais. Não tem verde se a conta estiver no vermelho. Eu não consigo discutir com alguém que está com dificuldade de alimentar a sua família que ele tem que fazer restauração e que o custo dessa restauração é mais do que ele ganha no ano para sustentar a família.
Não dá para efetivamente só ter discurso de preservação, tem que ter solução economicamente viável. E essa linguagem ela vai esbarrar numa máxima. O consumidor está preparado para pagar mais por um produto sustentável? Um produto que seja oriundo de uma propriedade rural que preserva o meio ambiente? Porque o custo de produção numa área que não tem reserva legal, que não tem compromisso de APP, é diferente do custo da produção numa área no Mato Grosso, na floresta, que tem que preservar 80% do território. É isso que nós temos que levar ao mundo. Se nós estamos movimentando o mundo para que o consumidor seja responsável, ele está ciente de que ele vai pagar mais por isso. E não ao contrário, o que nós vemos é um movimento para dizer, não comprem produto da Amazônia porque é oriundo de desmate ilegal. Isso vai ajudar a Amazônia a preservar os recursos naturais? Não vai. A gente tem exemplos práticos de que quando eu tenho renda, a população preserva, porque ele gera renda a partir da preservação. Se não houver renda a partir da preservação, a tendência é de que ele use os recursos para sobreviver. Quando você fala isso, talvez seja bonito para o cidadão europeu, mas aqui no Brasil esse discurso me parece um pouco deslocado, para falar que o cidadão é culpado, tem recursos para pagar mais por uma carne, talvez ali, ou algum alimento que tem um custo maior. Porque a gente sabe que a população brasileira é muito empobrecida. Como é isso? Mas a população brasileira não cria embargos econômicos para nós mesmos. Eu estou falando de embargos econômicos europeus. Uhum. O embargo da carne, o movimento para não coma carne de desmate após 2008, isso não tem a ver com a legislação brasileira ou nossa. Certo? Uhum. Essas restrições econômicas, elas estão sendo impostas pelo mundo, não pelo brasileiro. O brasileiro defende o quê? Defende cumprir o Código Florestal. Certo? Se eu cumprir, eu estou, na verdade, cumprindo a minha legislação, já estou fazendo. Eu estou vendendo esse meu produto com o custo aqui. O problema é lá fora. Lá fora, o movimento é não compre da Amazônia. Pelo menos não de desmatamentos. A hora é 2008. Moratória da soja, depois é 2020, 2018. Esse é o movimento que nós estamos vendo. O que isso vai fazer com o produto da Amazônia? Perfeito. A senhora citou por diversas vezes que essa COP é a COP da implementação. A gente corre o risco de passar alguma vergonha se não souber fazer as coisas direito e principalmente por não conseguir convencer esses dois principais países emissores, que é a China e os Estados Unidos, de virem até aqui? Eu não sei necessariamente se isso seria culpa do Brasil. Acho que está muito mais voltado aos compromissos dos próprios países. E se nós fizermos uma análise crítica de todas as demais que não foram no Brasil, todas elas tinham o mesmo apelo. Efetivamente discutir os investimentos necessários para a reversão de 1,5 graus do clima até 2050. E em todas elas o desafio foi sempre o mesmo e o resultado sempre os mesmos. Os compromissos firmados são muito aquém dos necessários para que efetivamente se implemente. Então, enfim, se o Brasil conseguir um resultado diferente, o Brasil vai estar na vanguarda, porque foi o único das últimas COPs que efetivamente retirou compromissos eficazes. Se nós não conseguirmos, nós vamos estar no mesmo patamar que os demais, que todos tiveram a mesma iniciativa e ao final os resultados foram muito ínfimos. Perfeito. Secretária, a Mato Grosso tem aprovado algumas leis ambientais que estão sendo questionadas no STF. Uma delas é a lei estadual que limita a criação de parques estaduais, novos parques estaduais no estado. Isso não é um contrassenso? Não. Por quê? Porque nós precisamos entender o que efetivamente a proposta do estado tem. A meu ver, ela está muito mais ligada à responsabilidade fiscal, social e ambiental do que um contrassenso com o que nós defendemos, que é a produção sustentável. Se nós pensarmos bem, toda a propriedade rural aqui preserva. O objetivo de uma unidade de conservação é criar espaços protegidos, é ter a vegetação preservada e se eu olhar o estado de Mato Grosso, nós temos compromissos de 80% de reserva legal na floresta, no mínimo 35% no cerrado e 60% no Pantanal. Nas propriedades privadas eu já tenho uma parcela de vegetação preservada. Mas a questão não é nem só essa. O histórico que nós temos no Brasil é de criação de unidades de conservação de papel.
em que eu faço um estudo, crio uma unidade de conservação, não indenizo os proprietários rurais que ali estão e a unidade de conservação não cumpre este papel que seria um espaço preservado para que o objetivo daquela unidade de conservação aconteça. O que o Mato Grosso defende é que a gente pode sim criar unidades de conservação, mas que elas nasçam podendo ser implementadas. A indenização tem que ser prévia. Projetos para criar unidade de conservação são bem-vindos. Nós, inclusive, assinamos agora na Pré-COP de Mato Grosso um decreto que declara de interesse público 45 mil hectares no Pantanal, porque é um projeto com várias ONGs, com um fundo, para previamente indenizar o produtor e aí sim criar uma unidade de conservação. Mas eu não desrespeito direitos nem privados, mas o mais importante, criar a unidade de conservação exige implementar, eu tenho que ter posse dos imóveis. E isso não acontece no estado de Mato Grosso. Um desses exemplos é o Parque Cristalino, né? Que tem aí uma batalha judicial. Eu posso citar o Cristalino, Ricardo Franco, que talvez seja o mais emblemático, são mais de 60 ações civis públicas e judiciais que tramitam por problemas conflituosos de ausência de indenização, a Serra de Santa Bárbara, a Estação Ecológica do Rio Ronuro. Nós temos vários exemplos de unidades de conservação criadas há mais de 20 anos e que nunca foram indenizadas. Acho que o dever do poder público é criar, e nós defendemos a criação, mas desse modelo mais eficiente. E a prova disso é que o Mato Grosso não é contra, ele defende, mas desde que seja da forma correta, que é o decreto que nós assinamos agora, em setembro. Perfeito. E a senhora sabe me falar como é que está essa situação do Cristalino, que recentemente foi capa de vários jornais aí? Hoje nós estamos em discussão com o Judiciário, temos uma comissão trabalhando num eventual acordo para solucionar. O compromisso do governo do estado é a manutenção da unidade de conservação. O mecanismo legal para que isso se concretize ao final é o que nós estamos avaliando com o Ministério Público, com a Procuradoria do Estado e com o próprio Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça. Mas eu posso afirmar com toda convicção, o Parque Cristalino continuará sendo uma unidade de conservação para o estado de Mato Grosso. Perfeito, ótimo. Secretária, a queima de maquinário sempre vem à tona e causa alguma polêmica. No fim do mês passado, foi o deputado Diego Guimarães que criticou a Operação Rastro de Érebo, em que foi queimada algumas balsas ali na região de Peixoto de Azevedo. Ele falou que enviou um documento para a senhora e para a Dema também. Como é que foi essa operação e por que tanto alvoroço por conta de queima de maquinário? Bom, nós estamos falando de bens com valor econômico, alguns com valor econômico expressivo. A queima de maquinário, eu sempre reforço, é a exceção, ela não é a regra. Nós retiramos o maquinário, mas algumas situações, elas representam recorrência, reincidência e esta é a motivação para a queima em determinadas situações. Ou você não consegue nem identificar quem é o dono. Nesse caso em particular, a operação foi conduzida pela delegacia e após um longo processo de investigação. Então, existem subsídios que fundamentam. Essa é uma previsão legal das normas federais, das normas estaduais, com manifestação já decisões pacíficas nos tribunais superiores, STJ, STF, de que a queima vai acontecer em situações específicas, principalmente para tentar evitar a recorrência do ilícito. E o que acontece ali em Peixoto é que nós temos ainda uma quantidade de ilícitos muito maiores do que seria o aceitável. Existem impactos ambientais relevantes, ao mesmo tempo que reconhecemos que existe uma importância social da atividade de mineração, que nós fomentamos, que haja a regularização dessas atividades, porque a regularização é o que vai permitir cessar esse tipo de evento. Enquanto houver ilegalidade e a ilegalidade acabar gerando reincidência, alguma medida tem que ser feita. A senhora falou de regularização, e como que está a burocracia da SEMA, que às vezes sempre é um pouco criticada? Tem tido um trabalho para essa desburocratização e talvez também uma consciência ali do produtor rural para chegar mais próximo, né, da regularização e procurar? Bom, eu tenho assim
eu posso talvez fazer uma trajetória, tenho algumas memórias, como eu estou há mais de 20 anos atuando na área ambiental. Eu já passei pela fase do órgão que nós falávamos de licenciamento de 5, 10 anos. Hoje o Estado monitora o tempo de licenciamento, as várias modalidades, e o maior tempo que nós temos é um licenciamento com EIA-RIMA, que não chega a 12 meses. O licenciamento simplificado, o tempo da SEMA é de 2 dias, que é a licença por adesão e compromisso. O licenciamento convencional, que é o trifásico, que seria o da mineração, nosso prazo médio é de 90 dias. 98% dos licenciamentos dentro do Estado saem dentro do prazo legal de 6 meses, 180 dias. Nós temos um gargalo ainda no CAR, que aí não é licenciamento, mas é um instrumento necessário. Ainda assim, o Estado adotou a automação das análises. Nós fechamos agora no mês de outubro 68 municípios já com a automação da análise. Até o mês de março de 2025, devemos ter os 142 municípios já com essa estratégia de automação que reduz o prazo de resposta. Ainda que o CAR não autorize a atividade, como é o caso das balsas que nós falamos, ele é um instrumento necessário para o produtor e para algumas atividades ele é exigido para se autorizar desmatamento e tudo mais. O Estado trabalha com eficiência, com monitoramento de produtividade, com o tempo de resposta. E esses balanços são, inclusive, demonstrados à sociedade. Eu costumo dizer que hoje, pelo menos há 5 anos, eu não recebo ninguém na SEMA para atendimento reclamando que o prazo da SEMA passou de 180 dias, né, que é o prazo legal, com exceção do CAR, que aí nós estamos nesse processo. Mas já existe uma estabilidade no licenciamento, o prazo é muito menor, e desde 2020, com a LAC, que esse prazo de 2 dias atende o pequeno e o médio empreendedor, nós efetivamente criamos uma alternativa desburocratizada para o Estado, mas que mantém o rigor técnico. Perfeito. Secretária, a senhora chefia uma pasta que nas últimas décadas sempre teve problema. Alvo de operação policial, assédio político, e a senhora está ali desde 2019, desde o começo da gestão Mendes. Como que é permanecer tanto tempo à frente de uma pasta como a SEMA, e se a senhora tem sofrido muito assédio político de partidos para vir à política e tentar ir algum cargo eletivo? Primeiro que é desafiador. Quando eu aceitei o convite do governador Mauro, do vice-governador Otaviano, em hipótese alguma imaginava ficar tanto tempo, né? Nem que eu aguentaria ficar muito tempo. Pelo desgaste, porque exige, né, uma dedicação muito extrema. Os governadores, eles são exigentes no sentido de entregas. A pasta é desafiadora, é muito grande. Mato Grosso não tem divisão da pauta ambiental. Mas eu entendo que eu acabei permanecendo tanto tempo porque o perfil do governo Mauro e Otaviano é um perfil técnico que entrega resultado, que reduz intervenções políticas, e isso era uma, vamos dizer assim, uma prática recorrente. Nós temos a obrigação de apresentar soluções legais, técnicas para a sociedade, mas sem essa intervenção política maliciosa, certo? É claro que por ser mulher, né, o que é também raro nos cargos políticos, nos cargos de primeiro escalão, invariavelmente uma hora ou outra as pessoas me perguntam. A gente tem uma brincadeira com os secretários nacionais na ABEM, que eu presidi por 5 anos. Numa das reuniões do CONAMA fizeram uma brincadeira, que iam me lançar a deputada. Mas eu não tenho pretensões políticas, confesso que eu não tenho pretensões políticas, levo muito na brincadeira, acho de certa forma até lisonjeiro, né, a menção, mas eu não tenho pretensões políticas. O meu objetivo realmente é sempre atuar na área técnica e depois desse cargo político continuar na advocacia, que eu amo tanto. Perfeito. E para finalizar, eu queria saber como é que está a questão do Morro de Santo Antônio, que foi tão emblemático ali, a cicatriz, né, ali no morro que aconteceu. Nós fizemos ao longo desse período uma série de correções, adaptamos o projeto, fizemos inclusive uma inspeção judicial com o magistrado da Vara Especializada de Meio Ambiente. O Poder Público, o Governo do Estado, ajustou o projeto, corrigiu o projeto. A licitação agora foi lançada e as obras devem iniciar já agora no final do mês de novembro, para que nós possamos realmente reordenar
aquela pista, fazer o plantio, finalizar a pista para ter acesso, fazer o plantio na área que está apresentada, que nós consideramos como excessiva, que sai do projeto, e com isso nós vamos ter o ordenamento de uso do parque, da unidade de conservação, melhor entregue à sociedade no início de 2026. Perfeito, muito obrigada, secretária. Foi um grande prazer, espero que nós possamos nos ver em breve.